Prontinho. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mentors Lab. Esse daqui que é o Mentors Lab do primeiro do ano de 2024. E a gente está trazendo aqui uma inovação que é o formato gravado no YouTube. Então, se você ainda não me conhece, o meu nome é Murilo Silva, eu sou diretor executivo de inovação da Abimem. E hoje, nesse Mentors Lab, a gente está trazendo o tema Desconstruindo Crenças na Mentoria de Negócios. Prepara aí a sua cabeça, prepara o papel, caneta, para você fazer as suas anotações, porque com certeza hoje você vai sair daqui com muitos insights, com muitas coisas novas, né? Então, hoje com a gente aqui está a Dani Mantovanelli. Ela vai se apresentar, ela tem um currículo muito impressionante, uma executiva de renome no mercado, com uma trajetória bastante inspiradora, né? Então, ela vai trazer todos esses novos insights. A palestra é dela hoje, inclusive referenciando aqui, entregando, né, o mês das mulheres dentro da Abimem. Vai ter a moderação do Fernando Morei, que é um executivo também global aqui, investidor anjo, uma pessoa sensacional, diretora adjunta de inovação da Abimem, e o Taylor Damasceno, que trabalha numa empresa que todo mundo adora e conhece, que é o iFood. Ele é gerente da parte de engenharia de software do iFood, também faz parte da diretoria de inovação da Abimem, aqui junto comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa o seu like aqui embaixo já comenta aqui com a gente. Se você não se inscreveu no canal da Abimem, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque periodicamente agora a gente vai ter esse meio de comunicação mais contínuo aqui e mais perene. Eu espero que vocês gostem. Fernando, taca pau, o palco é de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela apresentação, Murilo. Daniela, bem-vinda. Taylor, de novo também. Bom, o assunto que vamos tocar hoje é um assunto que nós convidamos especialmente a Daniela, porque ela tem umas ideias realmente, eu não vou chamar de revolucionárias, mas ideias que podem gerar muita polêmica, mas ao final do dia vai nos levar a refletir sobre a atividade, a nossa querida atividade como mentores, né? Então, vou pedir a Dani se apresentar. Eu falei para ela fazer seu elevator pitch. Então, o minuto está rodando, tá? Está rolando. Bora, para agora. Obrigada, Murilo. Obrigada, Fernando. Muito bom estar aqui com você também, Taylor. E olá para quem estiver assistindo agora e quem for assistir depois. Eu sou Daniela Mantovanelli. Como parte integrante da Abimem, eu sou diretora adjunta de novos associados. Sou uma executiva que já está no mercado há mais de 20 anos, focada na área de estratégia, novos negócios, inovação. Comandei nos últimos 3 anos três fintechs como CEO. Já treinei mais de 100 mil pessoas, com público de até 3 mil pessoas, em palestras para mulheres e públicos variados. Sou avaliadora de startups, sou mentora de negócios, claro, advisor também, executive as a service. Eu empresto meu tempo, emprego meu talento part-time para algumas empresas. E hoje eu tenho 4 linhas de negócio que se chamam Havaiamento, um Executivo Educa e um Hub de Negócios. Eu acho que por aí, até agora, eu termino meu pitch, tá bom? Perfeito, perfeito. 60 segundos. Gravado! Gravado, sim. Avaliadora de startup, né? Bom, gente, então vamos... Beleza. Vamos entrar logo na matéria. Então, a metodologia vai ser assim. Eu vou colocar alguns temas para você desenvolver, Dani. E, por favor, convido o Murilo e o Taylor também a entrar aí no bate-boca, né? No bom senso. Então, vamos lá. Primeira pergunta, e aqui é só para irmos esquentando, tá? Primeira pergunta para a nossa audiência que está interessada em
seguir uma carreira como mentor baseado na experiência que ele traz e o valor que pode agregar aos mentorados. A minha primeira pergunta é provocação, aliás. Na tua experiência, Daniela, é possível viver da mentoria? Sim, é possível viver da mentoria, porque eu vivo de mentoria hoje e sei que quem se considera mentor de negócios e não vive de mentoria tem algo errado, ou na estratégia, ou no posicionamento, ou porque possivelmente não é mentor de fato. Respondi a primeira, que já foi intrigante. Não, mas eu queria cutucar um pouquinho aqui. Vai lá que eu vou desdobrando, eu estou aquecendo. Ok, você disse sim, mas depende. Então, vamos pegar o joio, aqui separar o joio do trigo. Então, Bora. vamos assumir que sim. Então, como? Sim. Qual o perfil dessa pessoa que, através da mentoria, pode viver dela? Então, o mentor de negócios, na minha percepção e de alguns profissionais com quem eu tenho me relacionado no mercado, ele precisa ter uma bagagem expressiva, uma trajetória, onde ele consiga, de fato, contribuir para a jornada de quem ele vai mentorar. Então, o mentor, ele se faz pelos resultados que ele tem, pelo protagonismo que ele ocupa hoje no mercado, a autoridade, e essa experiência da jornada, né, de ter passado por várias empresas, ter visto vários cenários, ter comandado empresas, ter tido fatores de sucesso e de insucesso. Então, ele é uma pessoa-chave para impulsionar outras carreiras, porque ele vai encurtar, acelerar o processo de aprendizado, encurtar, chegar nos resultados, porque ele já passou por eles, mas esse mentor, ele principalmente tem que ter uma trajetória. Porque se ele não tem trajetória, ele não consegue ensinar aquilo que ele não aprendeu, que ele não viveu, que ele não andou nessa trilha. Um mentor não se faz de um curso, apesar do mentor requerer método. Porque sem método também, como que a gente vai conseguir levar uma pessoa para algum ponto se você não tem método de mentoria? Né? Para que resultado você vai se concentrar? Mas, de qualquer forma, é em cima do resultado e do protagonismo daquele mentor. Então, quanto mais especificidade em algumas áreas ele tiver, excelente, mas também é sensacional quando ele é um profissional polivalente e já teve em sua carreira passagens expressivas por várias indústrias, vários modelos de negócio. Isso vai dar mais segurança para ele, por exemplo, até mentorar casos inusitados de negócios que ele não tenha passado ainda, mas a experiência, ele ter vivido cenários desafiadores, legitimam ele para isso. Daniela, deixa eu entender, então. O que você está colocando aí que o fato de alguém ter uma longa trajetória profissional como executivo, muito experiente, não necessariamente qualifica essa pessoa automaticamente como mentor. Ou seja, colocado de uma forma muito técnica, é condição necessária, mas não suficiente. Por favor, mergulhe um pouquinho mais então. Se tem toda essa bagagem, você se referiu ao método. Sim. Poderia elaborar um pouquinho mais aí? Ou se além do método existe algum outro ingrediente aí para fazer esse bolo o melhor possível? Sim, vamos lá. Um dos elementos é trajetória e resultados, né? Essa bagagem. Ele ser reconhecido, ou ela, no meu caso, ser reconhecida como uma referência em algumas áreas de negócio, né? Um outro ponto é um método. Por que método? Independente de qual seja o método, esse método precisa ter sido validado por esse mentor junto aos mentorados dele. Porque o método ele é feito para quem vai ser aplicado o método. O método não é para o mentor. Porque, na verdade, não é sobre o mentor. Porque uma vez que o mentor é contratado,
ele é validado pelo seu mentorado ou pelos seus mentorados, independente se é mentoria individual, se é mentoria, se é um processo de imersão. Esse método é validado pelo próprio mentorado, porque esse mentorado ele vai dizer, através de feedbacks, através dos próprios encontros, se está indo bem ou se não está, se está alcançando os resultados ou não, tá? Olha, Dani. Muito robustos nem sempre levam aos resultados, porque métricas, parametrizar, indicadores, como o mercado costuma fazer, é muito bom, mas nem sempre cumpre o propósito daquela pessoa que está te procurando. Olha, que interessante, até porque a gente observa no mercado que tem muitos cursos de método para formar mentores, mas eu vou dizer uma coisa assim que pode parecer totalmente fora do lugar, mas eu não vejo cursos para mentorados. Olha esse paradoxo, né? Sim. O que você está colocando é que a utilização, a escolha de um método tem que ser pensada no que vai trazer resultado, mas colocando de forma empática do lado do mentorado. O que me leva a pensar, você acredita então que um mentor bem formado deve ter uma bagagem, um portfólio, uma carteira de várias metodologias para ele poder pensar a mais adequada segundo o mentorado? Sim, é bem por aí. Porque, veja, não é o método que vai garantir o sucesso para o meu mentorado. É a minha percepção e a minha avaliação diante do que esse mentorado precisa, combinado com aí uma coletânea de métodos ou um método específico que eu tenho o meu método de mentoria, mas eu posso combinar, por exemplo, o meu com o do Murilo, que eu conheço, que é focado em design thinking. Eu posso combinar o meu método, pegar um pouquinho do método da Bimen, o método do Murilo, dependendo de qual seja o desafio, e aplicar. Porque a inteligência de negócio que o mentor tem faz a diferença nesse momento para ter a sensibilidade do que ele vai aplicar para o resultado do mentorado. Da escolha da ferramenta. Da escolha da ferramenta. Porque ferramentas são ferramentas. Elas estão à nossa disposição. Mas as pessoas não nos procuram pela ferramenta. Elas nos procuram por quem nós somos. Porque elas primeiro nos compram como um produto vendável, um produto ali de prateleira, né? Que tem um selo de garantia, nós somos o selo de garantia, para que esse método seja bem sucedido. Porque método por método, tem vários, como você mesmo falou. Interessante. Agora, antes de dar pé aí ao Murilo e ao Taylor, que devem ter já muitas perguntas, queria me referir a uma colocação prévia que você fez, de metodologias que convertem KPIs ou OKRs como o guia, o fim e não o meio. Estava me lembrando, outro dia fiz o check-up anual, o check-up médico, e meu doutor falou para mim, Fernando, se você está acompanhando a pressão, está acompanhando a açúcar, a glicemia na sangue, faça uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque eu tenho muito paciente que, então, basicamente, faz um acompanhamento diário, e então aí eles viram, muda o foco. Então eles estão fazendo a gestão da métrica e não necessariamente a gestão da saúde holística, né? Achei essa colocação bem interessante. Exatamente, porque veja, o indicador é um meio, ele vai medir algo. Eu uso indicadores para avaliar o progresso dos meus mentorados na parte de comportamento, porque o comportamento é importantíssimo, são todos os skills, na parte técnica, no avanço do plano de ação que nós estruturamos, o quanto de aprendizado, quanto de comprometimento, quanto desses resultados ele realmente está alcançando semana após semana, mês após mês.
mas isso é só um indicativo, porque o feedback desse mentorado, pelos resultados que ele tem, que vão para além em cada encontro, é que são os verdadeiros indicativos para mim, e aí os indicadores tradicionais do mercado, eles se tornam apenas um elemento adicional. Porque, veja, mais uma vez, o processo de mentoria é algo que se faz junto. Para se fazer junto, tem que se haver confiança. Um mentor, ele vai pegar na mão dessa pessoa. É como se fosse um discipulado. E o Murilo vai entender o que eu estou falando, né, Murilo? É muito parecido com o processo de discipulado, onde nós transbordamos na vida do outro tudo que a gente tem, para que o outro realmente rompa em várias áreas. Só que para isso acontecer, também tem um elemento, que é o elemento de conexão. Se não há conexão e não há engajamento e comprometimento de ambas as partes, e não há confiança nesse processo, a mentoria ela se esvazia no meio do caminho. Maravilha, maravilha. Acho que aí vamos dar pé aí para o Taylor fazer a sua pergunta. Por favor, Taylor. Claro, vamos lá. Dani, como é que funciona a linha ali, visto que não existe um curso e um manual para o mentorado, sobre a expectativa dele, por exemplo, quando no primeiro papo você tem uma conversa direcionada já para uma solução de problema de negócio, que aí a gente já está indo para um lado mais de consultoria e não de mentoria, onde você vai trabalhar numa esfera estratégica, para até fazer ali o mentorado refletir se de fato é aquele problema mesmo que ele tem. Como é que funciona na prática isso? Eu entendo que Então, o que você trouxe sobre a questão do discipulado, na prática, do outro lado da mesa, é meio difícil para o mentorado às vezes, não? então vamos lá. Eu tenho um método. Eu não Boa pergunta, começo Taylor. sem diagnóstico. Tudo precisa partir de um diagnóstico. Até na parte executiva, tá? Quando eu assumo uma nova empresa como executiva, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico detalhado de pessoas, processos, estrutura, finance, compliance, tudo. Eu faço uma varredura na empresa para saber como ela está, tirar um raio-x para poder construir o meu planejamento estratégico em cima disso, rumo aos objetivos da empresa. É a mesma coisa com o mentorado, uma versão menor. Eu faço um diagnóstico, passo um passo, algumas pessoas vão chamar de anamnese, mas eu não gosto de usar esse termo, porque ele é muito voltado para terapia, processo terapêutico. A gente precisa fazer uma distinção bem clara sobre o que é a mentoria, né? Então, nesse diagnóstico, que é um bate-papo inicial, primeiro eu vou entender quem é essa pessoa que está conversando comigo. Porque a pessoa tem um negócio e ela tem algumas dores. A pessoa pode não estar bem e por isso o negócio dela pode não estar bem. A pessoa pode estar vivendo alguns desafios na vida dela naquele momento que talvez não por questões técnicas, mas também o negócio dela não esteja avançando. Então, nesse diagnóstico, eu vou entender exatamente o que separa a vida pessoal, a vida profissional, o que une tudo isso, e quais são os desafios, quais são os problemas envolvidos. Eu apresento esse diagnóstico para o meu mentorado e já apresento com um plano de ação, mas isso depois de fechar a mentoria, tá, Taylor? Porque um diagnóstico preliminar nesse bate-papo pode acontecer uma vez, 2 vezes. Dependendo do mentorado, do nível de resistência, inclusive, que ele tenha, e dos medos que ele tenha de realizar, de se entregar a um processo de mentoria, né? Pode ser 2, 3 encontros. Mas ele aderiu, concordou, quer embarcar na mentoria, meu primeiro produto entregue é o resultado dos diagnósticos com plano de ação. E é em cima desse plano de ação que eu já tracei para ele, eu vou validar esse plano de ação, a gente vai fazer alguns ajustes, e é em cima desse trilho, mas não muito rígido, que a gente vai caminhar. Porque algumas coisas a gente pode descobrir no meio do caminho e ir adaptando. Porque a mentoria, se ela for muito engessada, o mentorado, em algum momento onde ele esteja passando por um estresse absurdo, ele vai querer sair. Porque nós precisamos ser não um oásis para eles, tá? Não é isso. Mas um ponto de sustentação, de pressão na medida certa e uma alavanca que vai funcionar para a pessoa não desistir e continuar avançando.
Não sei se eu respondi, Taylor. Não, respondeu. Basicamente é estabelecer um conjunto de premissas que são flexíveis, mas é a partir delas que você inicia o trabalho ali. Sim, exatamente. E se me permitem, também estou percebendo dentro de tudo isto Robson, dois elementos bem interessantes, né? A mentoria como um processo de transformação também, sim, do lado do mentorado, sim, mas também uma coisa muito interessante, que dentro da metodologia, o método, tem que existir um primeiro passo, que é uma técnica para fazer um diagnóstico muito assertivo. Qual a tua experiência nesse assunto? eu faço diagnóstico há 20 anos. Uma das minhas especialidades é diagnosticar. E isso aconteceu de maneira muito natural. O último diagnóstico bem amplo, tá? Gigante que eu fiz, foi na reestruturação da Transfero Group, quando eu entrei como executivo. Isso foi, a gente está em 2024, 2021, 2021. Eu fiz um diagnóstico gigantesco, mais de 1000 páginas. Eu olhei para pessoas, processos, produtos, visão de negócio, entrevistei cada pessoa de ponta a ponta, varri a empresa inteira, entreguei um material extremamente confidencial que eu discutia com o board, fazia reuniões com eles toda semana, para mudança de direção, né? Para revisitar a empresa, gerar um crescimento voltado para a governança, gerar mais maturidade nos processos internos. Então, assim, eu sou diagnóstica, tá na minha veia. Então, tem você faz... mas diagnóstico eu faço com o pé nas costas. Mas fiquei curioso, Daniela. Para alguém que está se iniciando na mentoria, tem alguma formação específica para poder ser muito assertivo e direto na parte do diagnóstico? Ou isso vem necessariamente com a prática? Não, nesse caso não. Para fazer um bom diagnóstico, precisa ter experiência. Por isso que eu volto lá no início. Se eu não tenho vivência, se eu não passei por algumas bases para me tornar um mentor, se eu não sei fazer análise de cenários, se eu não sei trabalhar com crise, com gestão de crise, porque em muitos momentos o meu mentorado estará vivendo uma crise. Eu preciso ser o gabinete de crise que vai suportar essa crise para que ele saiba contornar isso. Se eu nunca diagnostiquei nada na minha carreira profissional, como que eu vou conduzir um mentorado? Então, a minha experiência é que precisa me legitimar para isso. Agora, se eu tenho uma trajetória, passei por várias áreas de negócio, a única coisa que me falta é experiência em diagnosticar para saber realmente se o que ele precisa é isso, ou sugerir algo que vai realmente resolver a dor dele. Um treinamento pode resolver, mas a pessoa já tem outras bagagens que acrescentam, entende, Fernando? É um elemento para iniciar o processo. Porque chegar cru, imagina, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho para dar? Eu não tenho como dar o que eu não tenho para dar. Se eu não tenho experiência, se eu não tenho bagagem, se eu não tenho resultados, se eu nunca surfei nessas ondas, se eu não sei se dá certo ou se não dá, como é que eu vou mentorar? Não tem como. Eu estou precisando de mentoria. Aí, beleza. O Murilo tem uma pergunta aí. Por favor, Murilo. Dentro desse contexto... Obrigadão, Fernando. Dentro desse contexto, eu tenho uma pergunta que é assim... São duas perguntas, na verdade. Eu quero aproveitar o momento. A primeira pergunta é... Quando você faz o diagnóstico, você, para aceitar uma empresa, para aceitar uma startup que você vai mentorar, você leva em consideração a sua expertise no negócio do mentorado ou você mentora qualquer tipo de negócio, né? Acho que essa é uma crença. Existe um viés de que o mentor pode mentorar qualquer tipo de negócio. E eu tenho um contraponto com isso, que eu acredito que, assim, um mentor que dá uma mentoria para um empreendedor
que vende, sei lá, tem uma padaria, não é a mesma coisa que dar uma mentoria para quem tem uma startup de inteligência artificial. São modelos de negócio diferentes. Então, essa é a minha primeira pergunta. Você leva em consideração o tipo do negócio e, se não for aderente ao teu método, ao que você acredita, você declina. E se você também avalia se o empreendedor está num momento de maturidade adequado para receber mentoria. Por quê? Eu vejo muito mentor se aproveitando de gente totalmente inexperiente e tentando co-criar um negócio com o empreendedor ao invés de mentorar, né? Então, é um outro processo. E aí a pessoa depois se frustra porque não funciona, não era a ferramenta adequada para ele. Então, o fundo da pergunta é assim: se você avalia a maturidade do negócio, se está apto a receber mentoria, e se você declina se aquele negócio não for a tua especialidade. Ou você pega e vamos ser felizes. Vamos ser felizes, é ótimo. Então, vamos lá. Vou responder a primeira pergunta, tá? Se eu aceito ou se eu declino. Então, eu acredito que o mentorado, ele precisa ter um match com o mentor, mínimo. E esse match, ele acontece justamente pela experiência que esse mentor vai ter. Porque se a pessoa está comprando você, e não o seu método de mentoria, é porque ela vê em você características que vão solucionar a dor que ela tem hoje na mentoria, né? Então, acredito muito que essa similaridade, ela é importante em cima da tua trajetória, né? Então, por exemplo, eu consigo mentorar empresas na parte estratégica, na parte de negócio, que sejam de inovação, que tenham tecnologia, que sejam de IA. Eu tenho uma mentorada que hoje é um dos grandes nomes na área de IA. Ela estava palestrando semana passada aqui no Museu da Manhã. Mas por quê? Porque eu tenho uma bagagem de tecnologia. Então, quando eu converso com ela, a nossa linguagem, ela fica uniforme. Se eu não tivesse essa vivência, eu não conseguiria pegá-la como mentorada. Então, eu posso declinar sim, se eu não tiver aquela experiência, e isso é uma questão ética, porque se eu não posso contribuir, eu preciso indicar alguém que vá solucionar aquela dor dentro do negócio da pessoa, tá? Seja qual ele for. E em termos de maturidade, é muito importante para mim. Jovens empreendedores ou empreendedores que ainda não têm um nível de maturidade, não saibam sequer o que é um modelo de negócio, para mim é um pouco mais complexo, porque quem já comandou a empresa, a visão é de olhar budget, é de pensar em tração em escala, é de olhar para o faturamento, é de pensar em portfólio de produtos, como que eu vou diversificar, a internacionalização da marca. A nossa visão está muito lá na frente, né? Então, para mim, é um desafio. Eu tenho preferência por mentorar um público mais maduro, tá? Empreendedores, executivos que já estejam mais preparados para a mentora que eu sou. Agora, pode acontecer de, em algum momento, pegar alguém no início da jornada? Pode. Inclusive, eu estou vivendo isso agora, mas por quê? Porque eu tive uma direção clara de Deus para isso. E aí é para além da questão técnica. A pessoa me procurou, falou, Deus falou comigo para procurar você. E quando eu comecei a conversar com ele, eu vi que realmente eu deveria mentorá-lo. E eu estou ajudando ele como mentora a ele se posicionar como empresário. E eu estou feliz porque deu match. Fugiu um pouco do meu senso comum, mas o resultado já na segunda mentoria está extraordinário. A gente fez uma foto, acho que o Pastor fez um print, ele faz folhinhas dele, um monte de anotação. Então, precisa dar match, né? Respondi a tua pergunta, Murilo. Fez sentido para você? Não fez? Faz sentido, sim. Deixa eu pegar aqui, Murilo, estou acompanhando aqui no chat. Temos uma pergunta do Robson. Bem-vindo, Robson.
Se quiser, pode fazer a pergunta diretamente, ou se Isso, eu pode me posso ler perguntar. também. Me pergunta aí, Robson. Está mutado. Okay. Vai lá. Agora, boa noite, tá vendo? Estão me Boa ouvindo? noite, sim. Boa noite a todos. Bom ter você aqui. Que bom. Bom, um mentor de negócios, pelo menos dentro da Abney, né? O mentor de negócios, cada um tem a sua verticalidade, o que é natural. Às vezes tem mais de uma, mas todos têm uma horizontalidade, que é a modelagem do negócio. Então, assim, um mentor de negócios, Abney, ele tem que ter a capacidade de atender a qualquer negócio. Ponto. Uhum. Isso quando diz respeito à modelagem. Uhum. Entra numa coisa tão específica, vamos falar de tecnologia, aí, se o cara não tem essa verticalidade, obviamente, tem que ter um mentor especialista, ele tem que reconhecer e aí dizer para o cliente que ali ele não atende, que o cara precisa de um especialista. Então, assim, a única coisa que eu queria dizer é assim, o mentor de negócios ele pode entrar em qualquer lugar, mas ele não pode falar sobre tudo, porque ele não tem a capacidade de falar sobre tudo. Então, para qualquer negócio, ele pode trabalhar, mas ele não pode trabalhar em tudo no negócio. Então, se a verticalidade não é a dele, que chame aí um mentor especialista e que ele tenha a capacidade de reconhecer isso. O problema está em muitos não reconhecerem essa capacidade, sua verticalidade para o atendimento àquele caso específico. Obrigado, Robson. E se me permite, Daniela, acho que temos um elemento aqui que acho que pode ser resolvido com o diagnóstico, né? Então, sim, quem sabe o problema de negócio seja uma coisa mais não tão específica nessa vertical e seja uma questão mais comportamental, mais de sei lá, transformação. Elabora um pouquinho em cima disso, por favor. Mas achei ótima a tua colocação, Robson. Sim. Obrigado. Vamos lá. Eu costumo fugir um pouco dos padrões. Adorei a mãozinha. Eu costumo fugir um pouco dos padrões porque eu tenho algumas habilidades que vão para além da questão técnica e justamente por isso aconteceu agora sábado uma imersão com mulheres. Essas habilidades foram desenvolvidas ao longo da vida e da carreira, um dom, inclusive um dom muito específico que eu recebi de Deus e que eu aperfeiçoei com algumas técnicas, várias, e que me ajudam a ajudar pessoas a transformar vidas. Então, nesse processo de mentoria, eu vou para além da questão técnica, caso aquele mentorado deseje. Tá? Eu coloco à disposição dele todos os meus conhecimentos e habilidades para ajudá-lo na questão comportamental, que é fundamental hoje, que inclusive calcanhar de Aquiles para mulheres e homens, são fatores decisivos para se entrar e permanecer no mercado, conquistar posições, para estar em rodas de networking, para ser aceito, para ser ouvido, enfim. A habilidade de se comunicar, de se posicionar, de se comportar, de saber como chegar e sair, e de estar nos ambientes, né, e dar resultados nesses ambientes, hoje tem sido um grande problema entre executivos inclusivos. Tá? Então, se eu consigo entregar isso, porque não entregar num processo de mentoria estruturado, onde a pessoa vai confiar e ela vai ter esses resultados que vão ser medidos e inclusive, tá? Então, a minha mentoria, ela vai para além disso. Aí vocês vão me perguntar, mas isso é coach? Não, isso não é coach. Eu uso técnicas de coach, que eu conheço e que eu sou formada. E eu uso também outros elementos para ajudar essa pessoa. E até hoje eu tenho sido muito bem sucedida. Quem passa por mim, passa por uma transformação pessoal e profissional. E a pessoa sai muito melhor do outro lado. Obrigado. Né?
Obrigado, Daniela. Hoje. Acho que temos aí... Fala, Taylor. Taylor, Opa. sim, por favor. Dani, tem uma pergunta. Eu trabalho em uma empresa que tem uma cultura muito forte de dados, né? Então, a gente investe muito em planejamento estratégico e trabalha muito orientado a resultado de fato. Sim. Você, como uma mentora de negócios aí renomada, com bastante experiência, além do feedback do mentorado, que eu acredito ser uma métrica subjetiva, dependendo do contexto, quais são os indicadores de sucesso que você mede? Por exemplo, putz, eu ajudei uma empresa a alcançar determinado faturamento, EBITDA, ROI. Você tem algo mais objetivo nessa linha e que sustenta aí também você está querendo fazer um combinado da minha experiência como executiva, trazendo para a mentoria? Não, é mais uma curiosidade mesmo. Por exemplo, quando você está falando sobre sucesso da sua mentoria, como é que indicadores objetivos sustentam esse speech ali? Porque, por exemplo, eu sou um cara bem vim da formação ali de engenharia de software, então eu sou bem cartesiano, como meu gestor costuma dizer, né? Então eu queria entender um pouquinho desse lado que é um pouco mais objetivo, que sustenta ali também, junto com todo o background, track record que você trouxe, mas também se isso é importante dentro do seu discurso. Quando eu começo a conversar com os meus mentorados, eu falo sobre ROI, sobre retorno, sobre investimento, né? O mentorado ele precisa entender que onde ele empreende esforço, ele precisa ter retorno. Dependendo do nível de maturidade, por isso que eu prefiro profissionais, executivos, empresários mais maduros, é óbvio que eu vou falar sobre EBITDA, porque isso vai estar dentro do DRE dele, né? E é uma das minhas especialidades aumentar tanto o faturamento quanto reduzir despesas fixas e deixar o EBITDA positivo. Eu fiz isso na Peligre no ano passado, né? Um dos meus maiores indicadores de sucesso mais recente foi ter reduzido aí uma despesa fixa mensal de mais de 500 mil com uma reestruturação interna que eu fiz. Eu deixei o EBITDA positivo em 5 para 7, se eu não me engano. Estava quase negativo. Comecei a fazer uma rampagem ali de aumento de faturamento em escala e entreguei um business plan com vários indicadores para a gente internacionalizar a Peligre. Então, indicadores eu trabalho com eles, mas esses indicadores no processo de mentoria, eles não são meus, eles são do mentorado. Lembrando que o negócio é dele. Respondi? Respondeu. Na prática eu falei alguns indicadores, mas não é mais para entender a importância disso, né, no longo Mas é da importante trajetória para como ele, mentor. não para mim, porque veja, o indicador que eu vou medir o sucesso dele de performance vai ser de um mês para outro mês em relação ao desempenho, até de cumprimento de experiências, não só tarefas, tá? Porque são experiências que ele vai adquirindo para poder aperfeiçoando aquele know-how e adquirindo novos resultados a cada semana, tá? E vai ter semana que vai ser trabalhado mais na parte técnica, muito na parte técnica. Eu tenho a mentorada agora, por exemplo, que está num novo desafio, num projeto de fomento. Eu tenho mentorado abrindo empresa, eu tenho mentorado escalando negócios. Então, assim, dependendo de qual seja o negócio dele, daquilo que eu esteja concentrando o plano de ação, é que eu vou criar indicadores também para medir o desempenho dele dentro da própria mentoria. Porque mentoria é um processo individual. A mentoria ela não acontece da mesma forma com duas pessoas distintas. Legal. Os indicadores, na prática, são a consequência de um trabalho que o mentorado acaba recebendo. Exatamente, porque o negócio é dele, né? Se um tem um negócio que é uma plataforma SaaS em blockchain e o outro tem um negócio que são vários projetos de fomento, o outro tem um negócio que é de inteligência artificial, o outro tem um negócio voltado para palestras de empreendedorismo, o outro tem um negócio ligados a indústria e fabricação de couro, vai depender do negócio dele. Né? Nós temos indicadores que são indicadores de negócio, de performance, são números.
mas eu estou lidando com pessoas. Eu vou ensinar a pessoa a lidar com números. Beleza. Muito obrigado, Daniela. Bom, deixem aqui, então, mudar um pouquinho o direcionamento desta live. Vamos falar um pouquinho sobre o que você observa, Daniela, no mercado de mentoria. Estou perguntando isto porque nós, dentro do Comitê de Inovação da AVEMEM, sempre estamos debatendo o assunto de será que o mercado de mentoria está passando por um processo de comoditização do mesmo jeito do que observamos no passado, em consultoria, que todo mundo se achava consultor, todo mundo queria atuar como consultor, e um excesso na oferta, basicamente, derruba os preços, e ao final da história tem pessoa que está entrando a fazer trabalho, seja como consultor coach, mentor, pro bono, que de alguma forma não quer dizer que um trabalho pro bono não agregue valor, mas de alguma forma muda a referência do valor da atividade no mercado. Você tem observado algo nessa direção e qual seria seu diagnóstico? Então, vamos lá, porque agora eu vou quebrar tudo. A Adriana vai me expulsar não, né, Robson? Vamos desconstruir aqui. Vejam, o mentor, ele vai entregar tempo, que não é só dentro daquela hora, ou 2 horas, ou toda semana, ou a cada 15 dias, dependendo de como você tenha o acordo com o seu mentorado, não é? É um trabalho muito mais extenso do que isso, que requer uns bastidores, estudo, planejamento, análise do material, networking, combinação de vários fatores para poder levar esse profissional ao sucesso. Isso são várias horas dedicadas de trabalho. Isso precisa ser remunerado. O mercado, ele passou por um processo, sim, de simplificação desse processo de mentoria e prejudicou muito os mentores que são mentores de verdade, não é? Ao longo de muitos anos, dentro da minha carreira, eu mentorei todas as pessoas que passaram por mim, mas elas eram outros executivos ou meus times que lidavam comigo e eu não precisava cobrar deles. Mas a partir do momento em que eu venho para o mercado e me coloco como mentora de negócios, que eu sou, por toda a experiência que eu tenho, eu só vou mentorar pro bono se eu decidir fazer isso. Nós não podemos desmerecer o trabalho, a dedicação, o esforço, a trajetória. Né? No meu caso, por exemplo, são mais de 20 anos de carreira. Mais de 20 anos de trajetória de uma carreira muito bem sucedida, pautada em transições seguras, bem pensadas. Só nos últimos 6 anos eu transicionei 4 vezes e transicionei de maneira pensada, orientada. Eu mesma transicionei por decisão própria e foi a melhor escolha da minha vida. Como você consegue reduzir isso e mensurar isso e colocar o seu trabalho como um trabalho pro bono? Não tem como. É como um trabalho executivo, é como uma consultoria. Você vai entregar valor. Você vai entregar algo que é intangível num primeiro momento e que depois se tangibiliza quando a pessoa chega nos resultados dela mais rápido. Ela traciona, ela escala, ela estrutura o negócio dela, ela vai para outro nível, ela se torna um ser humano melhor, ela resolve os BOs de vida dela. Então, como não cobrar por isso? Estamos vivendo um momento que é uma onda que os coaches passaram por isso também. Né? Teve uma época, há uns 5 anos atrás, 5, 7 anos atrás, todo mundo se dizia coach.
agora essa onda virou para mentor, todo mundo se diz mentor. Vamos com calma. Se eu não tenho o que transbordar e transferir de conhecimento, e se eu não tenho conhecimento, método, experiência e resultado, como que eu vou mentorar alguém? Porque se a minha premissa são os meus resultados, meu protagonismo, a minha experiência, a minha bagagem, então vamos com calma. Então aí não é mentoria, pode ser consultoria, pode ser assessoria, que são coisas distintas. Né? Porque o mentor, via de regra, ele não vai botar a mão na massa para fazer. Isso é consultoria. Você entrega algo pronto. Última chance de perguntar ao vivo. Adorei. Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu também observo no mercado até printei. que o tema, que o assunto dos conselheiros também está passando por essa onda. Agora você tem uma oferta absurda de conselheiros entrando no mercado, quando o maior potencial se concentra em empresas privadas, familiares, que são as mais conservadoras, as mais difíceis de conseguir que abrirem a sua empresa, sim, as portas para trazer conselheiros consultivos, né, e eventualmente de administração, né? Mas é um movimento interessante e a gente observa ondas, né? Sim. Então, sim, acho que é o mesmo movimento, Fernando, é o mesmo movimento. E esse movimento, se você observar, ele aconteceu durante a pandemia, tá? Na pandemia, foram criados alguns modelos de negócio focados em boards, em conselheiros, justamente porque a pandemia desapossou as pessoas de seus cargos. Não havia emprego, não havia perspectiva. Então, isso foi uma oportunidade genial criada, tá? Porque a gente vive de oportunidades, né? Quem não aproveita a oportunidade vai perder a chance de criar algo que vai mudar a trajetória profissional das pessoas. Então, havia alguns movimentos que deram muito certo. Né? Um deles é o da FCJ, do qual eu sou partner, que eu esqueci de falar, que tem o Board Academy, também tem o Board Valley, tem alguns boards ali, foram criados algumas ventas em torno desse modelo de negócio de board. E hoje eles não precisaram nem de investimento. Deu tão certo. No último evento deles em São Paulo, tinha quase 1.000 pessoas no auditório. Surreal. Que me perdoem os conselheiros que se formam em board. Não é isso que vai determinar que eles sejam conselheiros. De novo, também. Porque como o mercado criou uma hype nesse sentido, também para conselheiros, quem entra no mercado, e eu tenho ouvido isso de alguns que estão frustrados porque tem pago os cursos, tem pago os treinamentos, e óbvio que o marketing vai vender, que eles vão se posicionar em board, que eles vão ter uma autoridade. Quem não sonha, né? Uma carreira de conselheiro, a mulher usar aquele terninho todo elegante, tem toda uma pompa, né? Mas não é tão simples assim, porque para ser um conselheiro também tem que ter experiência para sentar numa cadeira e dar diretrizes estratégicas e indicar o rumo da empresa, que são decisões dificílimas. Eu, por exemplo, não tenho a formação como conselheira, mas eu sou conselheira consultiva há anos. Eu sentava nos boards da Petrobras, como se chamava como comitê consultivo, comitê de gestão. Eu sentava nos boards da Petrobras, eu dei consultoria executiva para várias unidades de negócio da Petrobras, da Transpetro, durante quase 15 anos. Então, pensa em quantos boards eu já não estive. Que não se chamava board. Eu comandei já alguns boards que não se chamava board, porque board você tem um conselho, um colegiado de pessoas, onde você, o presídio, você tem uma copresidência ali para tomada de decisão, você tem que ter ata, você tem que ter um regime, você tem uma assembleia, você tem pessoas abaixo e acima de você, e as suas decisões vão afetar o rumo daquela organização, seja uma SA, capital fechado, governo, o que for.
Na administração pública, como subsecretária, eu presidi um board. Eu era presidente de um grande comitê que mobilizava a prefeitura toda. Eu tinha vários subsecretários sentados na minha frente, eu era presidente, aquilo era um board. Impressionante, Daniela, impressionante o currículo e isso que... Então, assim, eu sim, nunca fiz sim. isso. O que eu posso precisar, e quando eu precisar, o farei, porque sou uma pessoa antenada, estou sempre ligada em tudo que está acontecendo no mercado. Eu vou me atualizar, e eu estou sempre me atualizando, mas a experiência é que me legitima, não é o curso. A minha conclusão é essa mesmo e vem ao encontro do que você já colocou no início, né? Essa grande condição necessária para poder agir como mentora. Se bem não é suficiente, porque já concluímos que também o método é muito importante. Agora, deixa eu tocar um tema que para mim é muito interessante, que imagino, natureza humana, alguém que traz uma bagagem e uma série de experiências e métodos, poderia tranquilamente cair numa situação na qual ele entra a trabalhar com um mentorado e começa a olhar por acima do ombro, assim, de cima para baixo, o mentorado, quando deveria ser tudo o contrário, né? E eu queria simplesmente colocar uma observação, né? Porque eu acho que o tema do ego, para alguém que traz toda essa bagagem, tem que ser muito controlado. E outro dia estava assistindo eu recomendo para todos vocês um documental aí da Netflix que chama-se A Noite que Mudou o Pop. Não sei se algum de vocês já assistiu. É sobre como, em uma noite, os 50 artistas top do Billboard americano, todos se juntaram para produzir aquela música, se lembram, não? USA for Africa. Essa de We Are the World. Não? É maravilhoso. Mas de aí eu pensei uma frase que é interessante. Como que você faz para produzir essa obra-prima que até agora, quando eu pego na rádio, eu paro para escutar, né? E eu me lembro que tem o Lionel Richie acho que era o Lionel Richie, que era quem tinha que dirigir toda essa turma. Como fazer? Trazer o melhor de todos, com todos esses egos, né? E ele resolveu uma forma que eu achei uma forma maestra, que é, na entrada do estúdio, ele colocou um cartaz que dizia, aqui literalmente copiei porque eu gostei muito disso: por favor, deixar seu ego aqui na recepção. Você não entra se não deixar seu ego aí. Então eu estava pensando, baseado na tua experiência, Daniela, eu acho que por natureza humana pode ser muito fácil cair nisso quando você traz todo esse currículo, essa bagagem por trás e entra numa sessão, uma proposta para fazer mentoria a uma empresa pequena, uma empresa que, quem sabe, não tem todos os recursos com os quais você trabalhou antes, quem sabe o nível de conhecimento ainda é muito imaturo, e aí vejo muito fácil cair na tentação de dizer, não, eles não sabem, não estão prontos. E quem sabe estamos deixando passar uma bela de uma oportunidade de juntar, né? Juntar um grande propósito para fazer uma obra-prima, porque o ego se atravessa no caminho, né? Fale um pouquinho sobre essa situação. Então, o ego, ele realmente precisa ser pendurado, porque não é sobre você, é sobre o outro. O processo de mentoria, ele precisa estar centrado no mentorado. É a dor do mentorado, a necessidade dele,
Tem dias que ele vai estar bem, tem dias que ele não vai estar. Você precisa ter inteligência emocional, habilidades, por isso que a experiência fala muito mais alto nesse momento. Porque alguém te contratou porque você pode ajudá-lo a ir para o próximo nível. Ele poderia ter comprado um curso, ele poderia ter feito um treinamento em algum lugar, mas ele optou segurar na sua mão e você conduzir. Então, nesse sentido, o teu ego, ele precisa realmente ficar no lugar, inclusive eu falei, é interessante porque o que a gente está conversando está reverberando muito dentro de mim, porque eu falei sobre ego para as mulheres, sábado agora na imersão feminina. E o ego, ele precisa ser deixado de lado. O nosso ego, ele é um detrator para a gente, né? Se ele não for disciplinado e colocado no lugar certo, ele nos atrapalha bastante. Porque o ego vai te fazer ser altivo, vai te fazer perder a humildade, a capacidade de analisar corretamente as situações, de analisar os cenários, vai te fazer perder a simplicidade, mesmo tendo muito dinheiro, porque dinheiro não significa não ser humilde. Tem muita gente milionária que é humilde, tem muita gente pobre que é arrogante. Então, não é sobre isso. O ego, ele atrapalha tudo, porque o ego te faz querer ter razão. Eu tenho razão. Eu bato no peito, eu tenho razão. Então, eu quero impor a minha razão para ele. Também isso tem na mentoria. Eu quero impor o meu método para ele. Quem é ele para avaliar que meu método não é bom? Opa, mas espera aí. É o mentorado que contratou o mentor ou é o mentor que contratou o mentorado? Se tem alguém precisando de mim, então eu já fui validado. Para que eu tenho que me revalidar toda hora? Por exemplo, eu não peço prova social. Tem muita gente que é mentorada por mim que não vai para as redes sociais, não vai para LinkedIn, não vai para Instagram, não vai para lugar nenhum. Eu só coloco o que a pessoa quiser. E precisa ser espontâneo. E quando sai algo espontâneo, maravilhoso. Aí a gente reverbera, joga para a nuvem, manda para o mundo, porque é prova social. Agora, fora isso, a pessoa precisa se sentir confortável nessa prova social, entende? Isso também passa pelo ego. Tem muito mentor que pode querer se aproveitar, que esse modelo falou, do momento circunstancial de alguém e já abre, inclusive, no contrato, pedindo que a pessoa dê like, curte, compartilhe e faça mais não sei o quê e divulgue. Cara, pelo amor de Deus, mentoria não é isso. Naturalmente, isso vai acontecer, porque se você fizer um trabalho sensacional e extraordinário, a pessoa não vai querer, de maneira espontânea, expressar isso. Então, o ego, ele precisa, sim, ser deixado de lado. Por mais que nós sejamos pessoas extraordinárias, e que bom que nós somos, né? Que bom que nós estamos aqui, que bom que nós chegamos onde chegamos e vamos ainda mais além, porque pessoas estão precisando de nós. Assim como nós precisamos de pessoas, pessoas precisam de nós. Então, o ego, ele precisa ser disciplinado, a gente não pode dar petisco para ele. Que difícil, né? É difícil, mas a humildade passa por isso, né? O exercício da humildade está em reconhecer o exagero, né? Onde que você está errando a mão, onde que não está muito legal. É o exercício da humildade. E o mentor é uma pessoa que serve. Vai servir outra pessoa. Então, se você não gosta de servir pessoas, não seja mentor de negócio. Se você não gosta de chamar de negócio também, não seja mentor ou mentora. Porque, naturalmente, você vai servir essa pessoa. Ela vai te mandar o WhatsApp. Né, Murilo? Fala aí, Murilo. A conversa está muito, muito boa, mas a gente está chegando no final. A gente já está com 1 hora e pouquinho de evento. Tudo que é bom dura pouco, não tem Dura jeito. pouco. É a relatividade de Einstein, né? Que é a relatividade do tempo se comprovando. Acho que é muito importante, e tudo que a gente está falando aqui daria mais uns 3 ou 4 episódios, né? A gente poderia segmentar. É um assunto muito rico,
com diferentes pontos de visão, né, que um complementa o outro sempre. Eu acredito que não há o certo e o errado. Tem o que funciona para mim, tem o que funciona para você, tem o que funciona para um mentorado, para outro, enfim, né? Então, eu queria realmente aí agradecer e deixar a última mensagem, a última pergunta, Fernandão. Se tiver alguém aqui que queira fazer alguma pergunta ainda, abrir o microfone, fazer um comentário, agradecer, eu acho que a gente pode ir direcionando para o final, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, vai ficar um vídeo super extenso no YouTube. A Vanessa quer fazer uma pergunta. Oi, Vanessa, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Dani, quero te parabenizar, né, até pela sua palestra, sua coragem aqui como mulher, sempre se expondo aí à mídia, sempre trazendo novos temas. Eu tenho uma pergunta, até por Sim. questão de você já ter toda essa experiência, né, como mentora. Você, em algum momento, não chegou a concluir alguma mentoria? E, se não, como dizer ao mentorado para que você continue podendo exercer a sua função com ética? Ah, pergunta sensacional. As pessoas têm a tendência de se sabotar, faz o que não faz, de se auto-sabotar, né? Mentorados também têm essa tendência, porque são as crenças que a pessoa carrega. É por isso que, se eu não transformo a pessoa, o negócio dela também não vai ser transformado, né? Já aconteceu, sim, de eu não conseguir concluir mentoria, porque a pessoa simplesmente, por mais que tivesse resultados, não tinha mais condições financeiras de prosseguir, né? Então, eticamente, eu dou uma parada, procuro argumentar os prejuízos, né? Porque interromper um processo de mentoria não é muito legal. A pessoa, ela pode ficar pelo meio do caminho, ela pode perder em aprendizado, ela já estava ali começando a subir uma rampa e desanima, porque você não tem quem puxando por ela, a rotina engole, mas você precisa respeitar a decisão do outro, porque, de novo, não é sobre você, é sobre o outro. Aí você respeita, retorna a abordar, volta a abordar, né, com delicadeza, com ética, porque você já passou por aquela vida daquela pessoa, você já aprendeu a lidar com ela, você sabe quais são os gatilhos dela, como ela funciona, você tenta retornar e abordar. Se não der certo, vida que segue. Você continua, próximo. Porque tem outros mentorados que vão te querer, que vão querer você pelo que você carrega, para chegarem nos níveis que eles precisam. Perfeito. Obrigado, Vanessa. E deixa eu aproveitar o gancho aqui para te parabenizar pela tua nova posição como diretora da Regional São Paulo do Comitê de Inovação. Não? Aliás, desculpa, da Regional São Paulo da APMEI. Muito obrigada, Fernanda. Bem-vinda. Parabéns, Vanessa. Seja bem-vindo ao time. Obrigada, Dani. Queria também, Murilo. Desculpa, por favor. Adorei também parabenizar a Dani aí pela carreira, pela trajetória, pelo papo hoje. Acho que foi um papo de alto nível. Tivemos vários insights valiosos aí sobre mentoria. Então, muito obrigado, Dani. Aprendi bastante hoje. Obrigada. E Daniela, só pelo meu lado, só confirmo a primeira impressão que eu tive quando a gente faz 2 semanas atrás. Fizemos uma live, você, eu e o Murilo, e falamos de tudo. Muito bom. E realmente acho que aquela primeira impressão realmente acho que ficou curta. Acho que você realmente extrapolou. Muito obrigado pela sua ciência, sabedoria e generosidade por compartilhar seus conhecimentos. Obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Assim, eu fico emocionada. Então, partimos para o final.
partimos para o final, então print, foto. Dani, antes de eu fazer o encerramento aqui, se você quiser deixar uma última mensagem para o pessoal, porque esse é um vídeo que vai para o YouTube, né? Então, é o nosso primeiro Mentors Lab que vai ser divulgado massivamente aí, que vai poder estar para qualquer pessoa assistir, vai ter um alcance muito maior. Então, fica à vontade para dar a sua última mensagem antes da gente finalizar. Então, vamos lá, vou fazer meu jabá. Pessoal que está assistindo agora, quem vai assistir depois. Quem ouviu, eu tenho uma carreira executiva e valida como mentora. E isso me traz muito sentido e propósito. Se você estiver precisando de uma mentora para chamar de sua, estou aqui, onde você pode me encontrar. No LinkedIn, Daniela Montovanelli. No Instagram, @Dani_Montovanelli. Eu tenho outras linhas de negócio também, onde eu me posiciono part-time como executiva. Então, se você está precisando de uma executiva de estratégia por um curto período, para poder te levar para algum outro, um advisor, pode me chamar e conversar comigo, vamos ver se eu consigo te encaixar. E me acompanhe nas minhas palestras, porque agora vai rolar muita imersão. Fiz a primeira e ninguém me segura agora. Fiquei viciada. Muito bom, muito bom. Bom, beleza. Brigadão, Dani, mais uma vez aí por todo o compartilhamento de conhecimento, por toda a inspiração, pelo seu tempo também. Valeu mesmo. Brigadão, Morei, nosso Lorde Fernando Morei é um gentleman. Não, mas escuta, eu acho que devo agradecer ao meu predecessor, o Marcelo Fischner, né? Porque ele realmente colocou a barra muito alta, mas também me facilitou as coisas, porque eu acho que o charme do nosso sotaque também estamos dando continuidade, né? É verdade, é verdade. Manteve a conversa na cozinha, né? Cozinha hispânica. Beleza, brigadão. Obrigado, Taylor, também aí, nosso diretor Taylor, adjunto de obrigado. inovação, pela Obrigado. participação. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Então, você que entrou ao vivo aqui, teve a possibilidade de abrir o microfone, fazer uma pergunta, interagir, entrar no chat. Isso é muito rico, né? São raros os acessos que você tem com esse nível de profissional aqui. Então, tá ao vivo é algo realmente de muito privilégio, né? Obrigado para quem está aqui com a gente, obrigado para você que está assistindo a gente pelo YouTube em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, né? Obrigadão. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal da Abman, ativa as notificações, comenta aqui com a gente também o que você está achando desse novo formato, quais foram os seus insights. Não esquece de compartilhar isso daqui no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, para as mulheres que precisam se sentir empoderadas aqui, precisam ter acesso a Dani também, tá bom? Então, mais uma vez, segue as redes sociais da Abman, tanto no LinkedIn quanto também no Instagram. Então, o nosso diretor de marketing, Robson Lesta, está aqui. Obrigado, Robson, pela tua presença também. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que vocês gostem do novo formato. E vamos para o próximo. A gente se vê daqui a pouco. Quem está aqui ao vivo, continua com a gente, mais 2 minutinhos. E você que está aí assistindo gravado, espero você no próximo ao vivo também. Tá bom? Obrigado, um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. E a nossa